que a paz, a graça, a presença mesmo do Senhor Jesus, do seu poder, da sua libertação esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus familiares. Nós temos vivido dias difíceis porque o Senhor é o Deus da família, né? O Senhor instituiu a família, mas o inimigo ele tem como meta a destruição da família. Portanto, nós enfrentamos dentro das nossas casas dificuldades, lutas, guerras, mas nós temos que estar, né, nós que estamos ouvindo as mensagens, nós temos que ser enviados de Deus nos nossos lares, cheios de poder, cheios do Espírito Santo, para podermos inverter as situações dentro da nossa casa. Aonde há guerra, aonde há discussão, aonde há desarmonia, que através do poder do Espírito Santo na nossa vida, nós possamos reverter essa situação, levando paz, levando amor, levando a presença de Jesus. Amém? Hoje nós estamos em 1 Samuel, capítulo 9. Nós vamos começar a falar agora um pouquinho sobre o rei Saul, né? O rei de Israel, um homem que foi levantado por Deus, escolhido por Deus para liderar uma nação tão importante. Então vamos ver o encontro dele, do futuro rei Saul, com o nosso profeta, né? Com o nosso homem escolhido por Deus, Samuel, né? Havia um homem, capítulo 9, versículo 1. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiú, neto de Zeror, bisneto de Becarate e trineto de Áfia. Como é importante, né? Como a Bíblia nos ensina que a nossa família é tudo que nós temos. Aqui a palavra nos ensina como é importante você reconhecer a sua família, né? Sou filha de fulano de tal, sou neta, né? O Senhor, Ele abençoa a família. Eu tenho grande orgulho na minha vida, né, de ter sido filha, né? Meus pais hoje já moram com o Senhor Jesus, né? Filha de Walter Palmeira e Ana Campos Palmeira, né? Isso para mim é tão importante, isso para mim me dá tanta alegria pensar, né, nos pais que eu tive, que me ensinaram o caminho do Senhor. Eu me lembro com 4, 5 anos de idade, os meus pais indo para a igreja comigo, eu dando a mão para um e para o outro. E eu ficava no culto ali na igreja presbiteriana, no culto de adultos, mas eu ficava ali ajoelhada, desenhando, levava algum brinquedinho, e ouvindo atentamente os louvores, a mensagem, e o meu coração foi sendo convertido ao Deus que era pregado ali naquela igreja, ao Deus de Israel. Por isso é importante, né, você respeitar o seu pai, a sua mãe, respeitar a sua genealogia, né? Aqui isso que nós vemos. Então aqui está falando de um homem rico que ele tinha um filho. Versículo 2 fala assim: ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Olha que descrição, né, de quem era Saul. E nós vemos aqui do versículo 3 até o versículo 5 que o pai, né, disse para Saul: vai procurar as jumentas, umas jumentas que se perderam. E Saul obedeceu o pai e começaram a andar, ele e os seus empregados, à procura daquela jumenta. O versículo 6 diz assim: um servo, contudo, disse: na cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir para encontrar as jumentas. Aqui o Senhor usando um servo, né, para dizer para Saul, né, que era jovem ainda, e eles não conseguiam encontrar aquelas jumentas. Naquela época não tinha outro meio, não tinha para quem perguntar, a região era deserta. E ele disse: nessa cidade tem um homem de Deus, nessa cidade tem um homem que Deus fala com ele. Ele se chama Samuel, esse homem.
Vamos ver o que aconteceu, né? A gente vai pulando aqui a história, mas eu vou contando para vocês, para a gente entrar no contexto. No versículo 14, eles foram então à cidade e entraram. E Samuel vinha na direção deles a caminho do altar. Versículo 15. No dia anterior à chegada de Samuel, o Senhor havia revelado isto. Desculpa, eu troquei o nome, vamos ler de novo. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado a Samuel: assim, amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. O Senhor disse: unja-o como líder sobre Israel, meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Que história linda, que coisa maravilhosa. Naquela época, Deus falava através dos profetas. Os profetas eram boca de Deus. E Samuel, né, foi avisado por Deus: amanhã, tal hora, vai chegar diante de você um homem, e esse homem, ele vem da terra de Benjamim, e você vai ungí-lo como rei de Israel, para libertar o meu povo. Era uma missão tão grande, tão importante, né? Não tinha uma ocasião, não era diante dos homens, mas era diante de Deus. Deus chamou o seu profeta Samuel e entregou a ele essa missão de ungir, disse para ele: unja, né, esse homem que vai chegar. Versículo 17. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem que eu te falei. Ele governará o meu povo. Olha o relacionamento de Samuel com Deus. Você pode imaginar o que é isso? Deus usando ali o profeta, dizendo para ele: você vai encontrar amanhã uma pessoa assim, um homem assim. Quando aquele homem está vindo em direção de Samuel, o Senhor fala: é este que eu te falei. E o Senhor diz assim: e esse homem governará o meu povo. Versículo 18. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Naquela época, o vidente, o profeta, quer dizer, era chamado de vidente. Nada a ver com misticismo, mas sim tudo a ver com o poder de Deus. Nós vemos então, aqui no versículo 22, então o profeta Samuel levou Saul e o seu servo para a sala e lhes deu o lugar de honra entre os convidados. Havia cerca de 30 pessoas. Agora nós vamos para o capítulo 10 de Saul é ungido rei. O profeta Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Que comemoração, que presença de Deus, que poder do céu sobre a vida agora de Saul. Quando o Senhor escolhe, o Senhor unge, o Senhor capacita, o Senhor usa a pessoa. Vamos agora para o versículo 6. Diz o seguinte: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Nós vimos aqui que quando Saul foi ungido rei, quando Samuel derramou óleo sobre a cabeça dele e o declarou ungido de Deus, o Espírito Santo do Senhor veio sobre a vida de Saul. E nesse momento, Saul foi cheio do Espírito Santo. E a sua vida foi o quê? Transformada. Nós vemos hoje ainda o Senhor age dessa forma. Chegará um dia que não será mais assim. Portanto, aproveite hoje, a oportunidade é hoje que o Espírito Santo está entre nós. Quando uma mulher, no ministério Café com Fé recebe Jesus,
e recebe a unção, a presença, o selo do Espírito Santo, ela tem a sua vida toda transformada. Nós temos vários testemunhos no Ministério Café com Fé, de vidas transformadas pelo Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe grandemente, que você tenha anseio e vontade de ser visitada e de ser ungido pelo Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te chame, que você possa ouvir a voz do Senhor e ser batizado e ser ungido pelo Espírito Santo, marcado, como diz a palavra. E esta é a minha oração sobre a vida de todos que estão ouvindo esta mensagem. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã nesse mesmo horário.